Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar sobre a oração em línguas, mais especificamente sobre as 4 variedades da oração em línguas. É muito importante aprender isso. E depois que você entender essas variedades das línguas, você vai realmente querer orar mais em línguas para que flua em você os dons de Deus. Então vamos acompanhar atentamente o pastor Dave agora. Vamos lá, Dave. Used to, I would need a reason to rejoice and things. Antes eu precisava de uma razão para me regozijar. He said, "Count it all joy when you fall into different tests and trials." Ele disse para você se alegrar quando cair em tribulações. You know why he said, "Count it all joy"? Sabe por que ele disse para ter alegria? That's one trial. Porque tem um That's teste, 2 trials. 2 testes, That's 3 trials. 3 testes. If you don't worship him during your trials, Se você não adorá-lo durante os seus testes, you might not get any worship. talvez você nunca adore. So why do you worship him? Então por que você o adora? Oh, it's an age-old mystery. É um mistério de muitos anos, Because I love him. porque eu amo ele. So, hallelujah. Throw those hands up Levante as suas mãos out of the sanctuary of your own e spirit. do santuário do seu próprio espírito, Choose a few words. escolha algumas palavras. Choose a few words. Escolha algumas Glorify palavras. and magnify him. Glorifique e magnifique ele. Hallelujah, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Hallelujah. You're not an ant in an anthill Você não é uma formiga no formigueiro, that you get lost because there's so many ants. que fica perdida, que se perde porque tem tantas formigas. He's right there with you. Ele está com você, Just like you're the only person there. como se você fosse a única pessoa. That's who he is. Ele é assim. Hallelujah. Hallelujah. And in creation, E na criação, think about it. pense nisso. He gave us the standing Ele nos deu a posição of sons and de daughters. filhos e filhas. Not creation, Não a criação. sons and daughters. Não a criação, filhos e filhas. Hallelujah. Aleluia. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. Glorify you. Te glorifico. Praise you. Te louvo. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Hallelujah. Glory. Yes, sir. Sim, Senhor. When God taught on order Quando Deus ensinou sobre a ordem in the church and things, na igreja, usually it was the Apostle Paul that did the writing. geralmente foi o apóstolo Paulo que escrevia isso. And you know E você sabe that he would thank his God que ele agradecia a Deus that he prayed more in tongues than all of them. por orar mais em línguas do que todas as outras pessoas. So he understood a lot of mysteries, Então ele entendeu muitos mistérios, including order. inclusive sobre a ordem. So when we get so confused about tongues, Então quando a gente fica muito confuso com as línguas, then people will throw it out, algumas pessoas excluem as línguas, sometimes because of the confusion às vezes por causa da confusão that goes along with it at times. que vem com as línguas às vezes. What most don't understand, O que a maioria não entende, but you do, mas você entende. all of this teaching's in the book. Todos esses ensinos estão no livro. There's 4 diversities of tongues, Existem 4 variedades de línguas. yet churches will probably put the same set of rules on all the 4 diversities. No entanto, as igrejas colocam as mesmas regras para cada diversidade, para cada variedade. That won't work. Mas não funciona assim. There's one tongue Existe uma língua that's strictly for your own personal que é edification. apenas para a sua edificação pessoal. And this one, E essa, you're speaking directly to God, você está falando diretamente com Deus. and no man understands E you. nenhum homem te entende. You're speaking mysteries. Você está falando mistérios. Then there's the tongue E aí tem a língua to be interpreted. para ser interpretada, That is the one for a public assembly. que é para uma assembleia pública. Yes. And then there's the tongues E aí tem as línguas as assigned to the unbeliever. que são para o incrédulo. Tongues Línguas as assigned to the que unbeliever. são um sinal para o incrédulo. That's when God enables you supernaturally É quando Deus te dá a capacidade sobrenatural to preach to any language on this de planet pregar em qualquer língua desse planeta, without knowing the language. sem conhecer a língua.
It's a sign to the É unbeliever. um sinal para o incrédulo. Now, I think that I've had that happen to me 13 or 14 Eu times. acho que isso já aconteceu comigo umas 13, 14 vezes. I've preached in French, Eu preguei em francês, German, em alemão, Spanish, em espanhol, and Japanese, em japonês, and repeated some of them. e algumas dessas línguas se repetiram. I taught a message in German on TV. Eu fiz uma mensagem na TV em alemão. I was being interviewed, Eu estava sendo entrevistado and all of a sudden, tongues started to come on me. e de repente as línguas vieram sobre mim. And I thought, I wonder if this is legal on this TV E aí eu program. pensei, espero que isso seja legal nesse programa de TV. So I thought, man, it's sure strong. Aí eu pensei, nossa, muito forte. So I just let it go. I started speaking in the tongues. Então eu deixei aquilo fluir, I foi watched the falando. host out of the corner of my E eye fiquei olhando pro apresentador do programa, to see if he's going to stop it. para ver se ele ia me parar. He didn't. Ele não me parou. So I said, it's okay. Então eu falei, tudo bem. He'll interpret it probably. Ele vai interpretar provavelmente. For quite a while on Por um TV. bom tempo na TV. Then we got a call Aí nós recebemos uma ligação from a German-speaking lady de uma senhora que falava alemão who did not speak e English. que não falava inglês. And she spoke very heavy accented English. Ela falava inglês In com bits. muito sotaque, mas pouquinho só. He said, where did Brother Robertson learn accented German from the old country? Ela disse, da onde que o irmão Robertson aprendeu esse sotaque em alemão? I said, I barely speak English from the news. Aí eu falei, eu quase que nem falo inglês direito. I said, what did I say? Aí eu perguntei, o que eu disse? What did I say? O que eu disse? She said, I was sick, Ela disse que ela estava doente. and you started talking to me Eu estava doente e você começou a falar comigo. and said E disse that if I would do something que se eu fizesse tal coisa, and that you would be healed. eu seria curada. And she received what he said E ela recebeu o que ele Whatever disse, it was. o que quer que seja. and was healed. E foi curada. I've spoken Spanish 2 or 3 Eu times. já falei em espanhol umas 2, 3 vezes. And yes, French. E francês. I went into Canada No Canadá, and gave a call in French. eu fui no Canadá e fiz uma chamada para o altar no And they Canadá. found out I didn't speak French. E quando eles descobriram que eu não falava francês, You should have seen the people getting saved. você tinha que ter visto as pessoas sendo salvas. At times, we'll get excited and speak tongues out. Às vezes nós ficamos animados e falamos em línguas, But mas the tongue for personal edification a língua para edificação pessoal is the one é aquela you can speak in as much or as long. que você pode falar o quanto você quiser. You're the one edified. Você que está sendo If edificado. I speak in tongues in here, Se eu falar em línguas aqui, unless a menos you're instructed and you've come to pray que você foi instruído, você tenha sido instruído e você veio para orar and you know the operation of the e Spirit. você conhece a operação do Espírito. Otherwise, the unlearned, Se não, aquele que não entende, the sinner, o pecador, he'll think you're crazy ele vai achar que você é louco, because they have no idea what you're saying and nobody else porque ele does. não faz ideia do que você está dizendo e ninguém mais sabe. Hallelujah. So the last diversity of tongues Então, a última variedade de línguas is the deep intercessional groanings são os gemidos profundos de intercessão, that actually picks you up. que pegam você. And here's people trying to get to hell, Tem pessoas tentando ir para o inferno, going down that green line, estão passando por essa linha verde, and them supernatural groanings. e aí, nesses gemidos They sobrenaturais, actually put you on that line in front of them. eles colocam você na frente dessas pessoas. And if they're going to get to hell, E se eles vão ir para o inferno, they're going to have to go through you. vão ter que passar por você. Hallelujah. That's those deep intercessional groanings É of the isso Spirit. que são esses gemidos de intercessão profunda. Tohaskurashia. But like the Apostle Paul, Mas como o apóstolo Paulo, you know, he brought order to everything. ele trouxe ordem para tudo. You have no idea the mass confusion Você não faz ideia da grande confusão that took place in those early churches que aconteceu naquelas igrejas primitivas of Gentiles dos gentios, when they had no exact order and quando needed eles teaching. não tinham uma ordem certa e precisavam de ensino. This is what Paul did. Foi isso que Paulo fez. Take a hint again. Where did he get the understanding? Da onde que ele recebeu esse entendimento? He said, well,
From God. Ele disse de Deus. Where did he get the understanding that all those gray areas? Mas de onde que ele recebeu o entendimento de todas aquelas áreas What if nebulosas? I'm unequally yoked E se eu to some? não They're not saved. se alguém não estiver salvo, I am. se eu me casar com alguém e não Do I estiver put 'em salvo, away? What do I eu me do? separo, o que que eu faço? E eu sou salvo. How about the children? E os filhos? If he won't let me take them to church, Se, what do you do then? se essa pessoa, se meu marido não me deixar levar os filhos para a igreja, o que que eu faço? And he answered all those E ele questions. respondeu todas essas perguntas. How did he understand it? Como que ele entendeu He isso? didn't have 1st and 2nd Corinthians to go to, Ele não tinha 1ª e 2ª Coríntios para ele, but he did mas ele entendeu, because he wrote it. porque foi ele que escreveu. So what did he say? Então o que que ele disse? I thank my God. Eu agradeço, meu Deus, I speak more porque oro em línguas in mais, the language nessa língua that encompasses que tem the supernatural understanding o of God. entendimento sobrenatural de Deus. Well, why did this lot fall on Paul? Por que que isso caiu sobre Paulo? Essa responsabilidade. I can tell you why. Eu posso te dizer por quê. He probably Ele provavelmente prayed more in the Holy Spirit orou mais no Espírito Santo than all the other do apostles. que todos os outros apóstolos. I don't doubt it. Eu não duvido. That nevertheless, No entanto, he brought order ele trouxe ordem where God's mind could be made manifest. para que a mente de Deus fosse manifesta. Yes? Sim? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So follow me close. Então, siga com atenção. When he taught me Quando ele me ensinou what was contained in the edification prayer, o que havia na You know. oração de edificação, when you're cleaning house and praying in tongues, quando você está limpando a casa e orando em línguas, driving along in your car, dirigindo o seu carro, well, what's the content? qual é o conteúdo? What are you saying? O que você está dizendo? What's the Holy Spirit doing? O What's que he que o Espírito saying? Santo está fazendo? O que que ele está dizendo? It's not difficult. Não é difícil. Again, to understand that mystery, Para entender esse mistério, I had to pray myself to a eu place. tive que orar até chegar num lugar Suddenly that mystery em manifested, que de repente aquele mistério se manifestou. and I said, I see it now. E eu disse, agora eu entendi. I see it. Agora eu vejo. But this is why Mas é por isso people were camped all around the prayer center. que as pessoas estavam na minha igreja sentadas no chão, They were sitting on the floor on blankets. com Their cobertores. children were playing at their feet. Os filhos estavam ali brincando. And there was maybe 150 people Acho que tinha umas 150 pessoas praying all day Saturday. orando o dia inteiro num sábado. So I come walking in. Então eu fui andando. I didn't expect nothing. Eu não estava esperando nada. Just like normal. Estava andando normal, Praying in tongues. orando em línguas. All of a sudden, I got close enough to the first group De repente, eu cheguei mais perto do primeiro grupo to where I could hear them praying in para tongues. poder ouvi-los orando em línguas. But he began to translate it almost word for E word. ele começou a traduzir para mim, palavra por palavra. I went into shock. Eu fiquei chocado. They're talking to God. Eles estão falando com Deus. Well, when I got over it a little, Aí, quando eu me superei aquilo um pouco, I walked towards the next group praying eu in andei tongues. até o próximo grupo. I could understand what I E eu was praying. consegui entender o que eu estava orando. Instantly, Instantaneamente. I went, wow. So I got to the next group. Aí fui para o próximo grupo I understood what they were e praying. entendi o que eles estavam orando. Can you tell us the heart of it? Você pode nos dizer a essência disso? Yes, Sim. it's for your edification. É para a sua edificação. You were praying for your Você edification. está orando para a sua edificação. This is what he was saying. E era isso que ele estava And dizendo. that morning it all had a common thread. Naquela manhã, todos estavam ligados, interligadas as understand. orações, para eu poder entender. The Holy Spirit was praying O Espírito Santo estava orando for a relationship with you por um relacionamento com você, that they were presently holding with other things. que naquele momento eles tinham com outras coisas. And his intention E a intenção was to dele build them up past era edificá-los acima the relationship with the other things. do relacionamento que eles tinham com outras Build them coisas. past it.
fazer com que eles fossem além have that disso, kind of walk with Him. para ter esse caminhar com Ele. And that was the edification prayer. Essa era a oração de edificação. Whatever was stopping O you, que está te parando, His intention a intenção dele was to get it out of your life, é tirar da sua vida, so you'd have that pure fellowship. para você ter aquela comunhão pura com Ele. Hallelujah, Jesus. That's edification. Isso é edificação. Ooh, and think about it. Pense nisso. You get to do that Você pode fazer isso in your room, in your car. no seu quarto, no seu carro, When you're smooching your sweetie. quando você está beijando o seu Seu amor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Jesus. And so was some of my experiences born. Então foi aí que algumas das minhas experiências nasceram. And I don't know how I got caught up in it, but Eu não sei como que isso aconteceu. I was rushing to the hospital with somebody. Eu estava indo para o hospital com alguém. No, I was going to see somebody. Eu fui ver alguém. I had to get there, Tinha que chegar lá, I think because they were dying. eu acho que porque estavam morrendo. And I was saying, "Oh God," in E eu those estava days, dizendo naqueles dias, Deus. pretty good portion of it was begging. A maior parte daquilo naquela época é porque eu estava implorando. Oh, please, Por God. favor, Deus. And we mean well. E a gente tem boas intenções com isso. But Mas it's pretty hard to beg somebody to do something they've already é done. difícil implorar para alguém fazer algo que ela já fez. See, He is what He does. Ele é o que ele faz. So I'm rushing along, and Então eu estava correndo I go, "Oh God, e falei, Deus, oh God, please, ó Deus, por favor, oh God." Deus. And there was somebody involved, E tinha alguém envolvido. but it seemed like E parecia every time they'd say, "He's healed," que toda vez que ele falava, he's healed. ele está curado. then they'd get this real funny look and fall back into the stronghold. Alguém olhava com um olhar Their estranho emotions. e voltava para aquela fortaleza das emoções. A stronghold is a system of thought empowered by the devil. Uma fortaleza é um sistema de pensamentos feito pelo diabo. They would say, "He'll live and not die." Alguém falava, ele vai viver e não vai And then they'd morrer. just shake, Mas aí tremia cried again, e and chorava cried. de novo, All tentava. of a sudden, He opened my De eyes, repente ele abriu os meus olhos, discerning His spirits. o discernimento de espíritos. I saw just a little devil, Eu vi um diabinho, just an ugly little thing, uma coisa bem feia, sitting on this shoulder, sentado no ombro, the other one sitting on the other num shoulder. ombro, e tinha um outro diabinho sentado no outro ombro. And every time, I think it was a she, would say, "He'll live and not E die." toda vez, eu acho que era uma mulher, This devil would que scream dizia, ela vai viver e não vai in her morrer. ear to this devil, Um diabo gritava para o outro "She'll diabo do outro ouvido. die. Ela vai morrer, She'll die. ela vai morrer. She'll live. She'll Aí a die. pessoa falava, ela vai viver. E ele gritava, ela vai morrer. Boy, I saw that. Eu vi isso. And then E então, a voice said, uma voz disse, "Pray in tongues over this." ore em línguas sobre isso. So I said, "Just start praying in tongues the rest of the way." Então eu disse, vai orando em línguas até eu chegar So lá. she started, E ela começou a orar. and one devil looked around the back of his head. E um diabo olhou por trás da cabeça dela para o At outro the other diabo. devil, and says, "What do you reckon she's E saying?" disse, o que você acha que ela está falando? And the other devil says, E o outro diabo disse, "I don't know. eu não sei. But is this hurting you like it's hurting Mas me?" isso está te machucando que nem está me machucando? The other one said, "Yes. O outro disse, sim, Yes. sim. I think we should Eu go." acho melhor a gente ir embora. And they left. E foram embora. Hallelujah. Well, when you don't know how to pray as you ought, Quando você não sabe orar como deve, the Holy Spirit o Espírito will Santo step in entra and make intercession for e you intercede por você, with groanings com gemidos that cannot be uttered. que não são conhecidos. Hallelujah, Jesus. Jello, Maggie.
Jodebo Pateskilichi. Donna Alofa Bakuasichikwata. Dele no Oskidato Matade. Jakshu Sotoboretume. Hallelujah. As you're understanding more and more of the mysteries of God, Na medida que você entende mais e mais os mistérios de Deus, that frees me, saith the Lord, isso me liberta, diz o Senhor. not only Não só to teach, para ensinar, but to bring you further mas para levar você adiante and teach you more. e ensinar mais more e mais and more. e mais. For it's my desire Porque é o meu desejo, that when I have an avenue to do quando it tenho with, um caminho para fazer I algo, can save you many years posso poupar muitos by anos showing you how te mostrando to como operate operar in my spiritual laws nas minhas leis espirituais and e principles. nos meus princípios. So rejoice Então regozije-se, and be exceedingly glad. fique muito feliz, For not only porque não só do you have the teacher, the Holy você Spirit, tem o Mestre Espírito Santo, but you have mas você tem the doctrinal foundation. You have você tem the foundational truths as verdades that fundamentais keeps you from falling. que impedem você de cair. Therefore, know this. Portanto, saiba disso. For you, Você, my intention para você, a minha is intenção more and more é mais e mais of ensinos the mysteries of dos God, mistérios de Deus, that you may be free para que você fique and livre carry this to e Brazil. carregue isso pelo Brasil. Hallelujah, Jesus. Listen, Ouça, I could be in the stadium. eu podia estar no estádio, I don't want to be. mas eu não quero estar. I want to be Eu here quero estar aqui, teaching you. ensinando vocês. Hallelujah, Jesus. Bom, a oração em línguas para edificação pessoal é algo necessário que todo cristão deve exercer esta prática. Porque quando você está enfraquecido, quando você se sente pressionado pelas circunstâncias e você quer parar de orar, o Espírito Santo vai dar dentro de você uma força, uma condição para você não parar de orar e ir lá buscar a resposta da sua oração. E uma coisa muito importante é você aprender que o diabo não entende essa oração. Ele não sabe o que você está orando. Então, o que ele pode fazer contra a oração em línguas? O diabo. Ele vai fazer uma pressão para parar você de orar. Porque o Espírito Santo, na verdade, está orando para você chegar lá em Deus, aonde está a resposta da sua oração. E se o diabo conseguir, o que ele pode fazer é parar você de orar, porque ele vai colocar na sua mente, tipo, isso não funciona, isso é para a igreja lá, primitiva, do começo, o que você está orando não é o Espírito Santo, isso aí você inventou. Então ele vai pôr uma série de ideias, de pensamentos mentirosos na sua mente para forçar você a parar. Mas a Bíblia diz que enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo está edificando você no amor de Deus. Então, se você aí em casa ainda não ora em línguas, agora mesmo o pastor Dave vai fazer uma oração para você ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas. Simplesmente abra o seu coração, siga as instruções dele e seja batizado com o Espírito Santo. Vamos lá então, pastor Dave. If you'll listen to me very closely, Se você me ouvir com muita atenção, you'll all be speaking in tongues within 10 minutes or so. todos vão estar orando em línguas em 10 minutos. I wanted to be filled just like you. Eu queria ser cheio que nem vocês. I knew nothing. Eu não sabia de nada. I came to a line. Eu vim para uma linha, They laid hands on me eles impuseram as mãos sobre mim, and said, Father God, fill him with the Holy Spirit. disseram, Deus Pai, enche-o com o Espírito Santo. My chin, my tongue, my mouth Meu started queixo, minha língua, minha just boca quivering and começaram a shaking. tremer. I didn't know. Eu não sabia The moment they prayed, que no momento que eles oraram, and I agreed, e eu concordei, the Holy Spirit o Espírito Santo stepped into my born-again spirit. entrou no meu espírito nascido de novo. And the first thing he wanted to do for E me a primeira coisa que ele queria fazer para mim was pray. era orar. So he began to create Então ele começou a criar that supernatural language aquela língua sobrenatural on the inside of my spirit. dentro do meu espírito. To finish the circuit of Para prayer, terminar o circuito da oração,
The moment he created it here, No momento que ele criou aqui dentro, he supernaturally ele sobrenaturalmente begins to shape with your tongue começa a formar com a sua And your língua mouth. e a sua boca the very same words as mesmas palavras he's creating. que ele está criando. And in doing so, E fazendo isso, you release that prayer. você libera essa To oração God. para Deus. One member of the Godhead Membro da Trindade is creating the está prayer, criando a oração. and the other members, E os outros membros they're answering it. estão respondendo a How oração. can you lose? Como que você vai perder? Are you ready? Vocês estão prontos? I want you to close your Quero que eyes fechem os olhos for no distractions para não se distrair. and get ready. E fique pronto. We're going to pray now. Vamos orar agora. Father God, Deus Pai, in the name of em Jesus, nome de Jesus, every person standing up here, todos os que estão de pé aqui, receive recebam the Holy Spirit. o Espírito Fill them with the Santo. Holy Spirit Encha-os com o Espírito Santo. and the evidence of speaking E a in prova tongues. de orar em Oh, línguas. Hallelujah. That's it, son. Borrando bacan, socorrate, that's it. É isso aí. Borrando, skeleto, da massa, coro. Então, amigo telespectador, eu quero encorajar você a orar muito em línguas, porque isso vai mudar a sua vida completamente, isso vai dar força para você, isso vai dar a visão de Deus para a sua vida, isso vai fazer diferença na sua vida. Então, agora nós vamos fazer uma oração para que você seja abençoado, para que o Senhor venha tocar nas suas necessidades neste momento. Pai glorioso, toque agora esse telespectador e que a sua mão poderosa venha despejar bênçãos sobre estas necessidades que ele está passando. Senhor, eu quero orar pela família desse telespectador, para que nenhum mal venha atingir este lar, esta família, que a sua proteção, Senhor, seja agora sobre esta casa, sobre esta família, toda essa pressão que está nesta casa, que está nestes relacionamentos, eu repreendo em nome do Senhor Jesus e creio que os teus anjos já foram enviados, Pai, para ministrarem paz, para ministrarem a harmonia neste lar. Por isso agora, Senhor, eu quero te agradecer e te louvar no precioso nome de Jesus. E nós te agradecemos e nós te louvamos e dizemos amém, aleluia. Então, mais uma vez, use o dom que Deus te deu, que é a oração em línguas. Você acabou de receber um dom que o Pai glorioso te deu. Então use isso e você vai ser muito abençoado. Então agora que nós chegamos ao final do nosso programa, eu quero deixar o nosso endereço para que você entre em contato, para que você fale do que o Senhor está fazendo na sua vida e conhecer mais sobre esses ensinos. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.